Uau, glória a Deus. A gente não precisa sair desse espírito, amém? Por favor, tome seu assento, fique à vontade. Nós vamos continuar adorando a Deus agora com a nossa atenção à palavra dEle. Amém? É debaixo do mesmo espírito, é só se movendo um pouquinho diferente. Obrigado, Bispo JB. Obrigado a todos os pastores da casa por estar recebendo mais uma vez a minha família. É um prazer estar com vocês. Eu gostei muito do tema daqui do Congresso de Verão. Quis Deus que a natureza da nossa nação, a natureza física da nossa nação, fizesse com que o nosso ano começasse bem no verão. Então, nosso ano começa num período onde todo mundo está vindo de descanso. E eu creio que essa é a melhor forma de operar em Deus. A gente não trabalha para descansar depois. A gente descansa e aí a gente trabalha muito melhor. O foco não é o descanso, o foco é o trabalho. Amém? Então, a gente descansa para operar. E eu creio que, eu não sei se você tem essa impressão também, mas tem novos ventos soprando sobre essa terra. Amém? Não só sobre a nação, mas a terra está muito doida. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E muita coisa relacionada à mudança de governo, muita coisa relacionada ao poder mudando de mãos, tomando outras formas, para o bem, para o mal, não interessa, não cabe a nós julgar. Eu sei que as coisas que Jesus disse, que está escrito, se cumprirão e ninguém vai poder alterar isso. Amém? Então, assim, ainda que tudo fique mais escuro, saiba que tem uma luz bem poderosa sobre os filhos de Deus que vão fazê-los caminhar sobre a face da terra, levando a luz dele por aí. Mas tem muita mudança de governo, tem algo acontecendo nesse sentido. É uma posse de um presidente na América, e eu sei que muita gente talvez não goste disso, mas deixa eu te falar, quer você goste ou não, os Estados Unidos da América ainda é a nação que está no centro do mundo, e tudo que acontece ali diz respeito se a taxa de juros lá altera, a nossa economia muda também. Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa. Mudança de governo na nossa nação é um poder paralelo. Muito se fala agora das rebeliões, dos presídios, das facções. Você vê que tem muita coisa a respeito de governo, de poder mudando, e eu creio que é um tempo maravilhoso para os filhos de Deus se manifestarem. Amém? Um ano terminou, e terminou de uma maneira muito doida, muita notícia de morte, muita notícia de tristeza, mas tem um ano novo chegando, e eu creio que assim, algumas coisas são derrubadas para que outras possam ser construídas. Amém? E você faz parte disso. Eu creio que é um ano de estabelecimento da parte de Deus, que Ele vai estabelecer muita coisa. E o processo de crescimento, é chover no molhado falar disso, mas o processo de crescimento muitas vezes é doloroso. Muitas vezes não é a coisa mais prazerosa do mundo ver as coisas tomando forma. Eu conversava com o pessoal ali em cima. Às vezes a gente não percebe que um novo começo, que um novo ciclo, ele parece que a gente não sabe nada. Não sei se você tem essa impressão. Toda vez que está começando um novo ciclo, ainda que você já tenha passado por ciclos na tua vida, um novo ciclo é sempre uma coisa que você nunca viu. E ainda que você conheça o mesmo Deus, isso te dá base para você ter esperança e fé e atravessar esse ciclo. Mas é o tempo de dizer para Deus: Senhor, eu estou completamente vazio, eu preciso ser cheio. Senhor, eu não sei de nada, eu preciso que o Senhor me ensine de novo todas as coisas. Sabe, e esse processo de aprendizado requer passos de fé, porque você não sabe aonde você está pisando, mas você sabe que Ele está na tua frente e Ele está te levando para um lugar bom. Amém? Eu oro para que você entre nesse tempo de Deus. Amém, queridos? Eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Por favor, abra Mateus 28 a partir do verso 16. Enquanto você acha, deixa eu só avisar que tem um material que eu trouxe que está ali atrás na livraria. Tem o meu último CD com canções, Joio Trigo, e um DVD com meu testemunho. Eu oro para que Deus te use, amém? Leve de presente para alguém. Desde já eu agradeço aqueles que vão levar, por vocês estarem sendo instrumento para gerar recursos para mim e para minha esposa, para a gente continuar no ministério. Amém? Deus cuida da gente, mas muitas vezes Ele usa pessoas para isso. Deus te use, amém? De preferência, dê de presente para alguém, porque esse material, através do seu amor e da unção de Jesus, pode salvar vidas. Então, fique à vontade. Todos acharam? Amém? Está escrito atrás de mim? Claro.
Na tradução da Bíblia que eu estou aqui, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Essas são as palavras finais do Evangelho de Mateus. Mas isso daqui tem uma cara de um novo começo, que é uma coisa linda. Amém? Parece o fim de uma história, mas algo começou a partir daqui. E em primeiro lugar, eu queria chamar a tua atenção para que aqueles discípulos que estavam recebendo essas direções, talvez eles estivessem com uma certa crise, uma certa confusão na sua cabeça, porque alguma coisa, um ciclo está terminando. Era o ciclo em que Jesus tinha caminhado com eles lado a lado, visivelmente na face da terra, e agora vai entrar um novo ciclo onde Jesus promete a sua presença, mas vai caminhar de uma outra forma através do seu Espírito Santo. E esses discípulos talvez eles estivessem meio apreensivos. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu estaria, porque esses caras ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles ainda estavam muito baseados no que eles aprenderam e algumas esperanças que talvez não fizessem muito sentido com aquilo que Deus estava determinando. Enfim, eu sei que a cada momento que o Senhor se revela a nós, a forma como Ele se revela faz a gente ver Ele completamente diferente, e parece que a gente nunca tinha visto Ele antes. Você concorda comigo? Sabe, você sabe que Deus é Salvador no momento que Ele te salvou, mas depois, quando Ele te cura, você sabe que além de Salvador, Ele cura também. E depois que Ele restaura, Ele te liberta de cadeias, de vícios, de prisões que você tinha, você sabe que além de Salvador e de curador, Ele também é libertador. Enfim, a nossa revelação a respeito de quem Ele é vai sendo enriquecida à medida que a gente caminha com Ele. Amém? Esses caras tinham andado com Jesus por 3 anos. E eles viram bastante. Amém? Eles viram bastante, cara. Às vezes a gente lê algumas mancadas dos discípulos e a gente tem a tendência de julgá-los. Até a gente tem a tendência de falar: meu, como esses caras eram banana, meu Deus do céu, como é que o cara andou com Jesus e pensa dessa coisa? Como é que Tomé duvidou? Quantos já não pensaram: meu Deus, como é que Tomé teve a ousadia de duvidar? Sabe, talvez a gente duvidasse. Como é que Pedro negou Jesus? Cara, talvez você tivesse corrido junto com os outros também. A gente não sabe como seria a nossa reação se a gente estivesse vendo aqueles eventos face a face. Eu sei que, conforme eles andavam com o Senhor, a visão que eles tinham de Jesus era bem diferente. E eles tinham visto bastante. Eles tinham visto o Senhor morrer, cara. Eles viram, isso realmente aconteceu. Eles viram o seu sofrimento, a sua prisão, o seu sofrimento, a sua crucificação. Cada gota do seu sangue sendo derramado e ele realmente perdendo a vida. Eles viram ele sendo sepultado. E de repente, 3 dias depois, quando eles estão morrendo de medo, presos dentro de um lugar, com medo dos judeus, eles ouvem uma voz que dizia: paz esteja convosco. E quando eles olham, Jesus está no meio deles. O mesmo Jesus, em carne. Aquele que eles viram morrer, agora está vivo, no mesmo corpo. Isso não enlouquece a tua cabeça? É no mesmo corpo, tanto que ele tem as marcas da sua crucificação. Não era um corpo novo com marcas interessantes. Não, era aquele corpo que ressuscitou. Só que aquele corpo agora está muito melhor, você concorda comigo? Está muito melhor, apesar das marcas, ele está muito melhor. Cara, Jesus está atravessando paredes agora. Isso é bizarro. As portas estavam trancadas, ele aparece no meio dos discípulos. Ele está atravessando paredes em carne. Ele aparece para alguns deles e os caras olham para ele e não reconhecem quem ele é. Até ele partir o pão e os olhos de ambos se abrem. É o Senhor. Ele desaparece de novo. Uau! Isso é bem louco. Eu ficaria doido. Eu ficaria completamente... Olha o que ele está fazendo agora. Ele morre publicamente e ele começa a aparecer secretamente. Ele começa a edificar a fé de cada um no seu coração. Amém? Ele está completamente diferente agora. Sendo ele mesmo. Isso deve dar um nó na cabeça de quem estava lá, cara. Tenha misericórdia desses discípulos, amém? Jesus os chamou para aquela região onde ele ia se manifestar. E quando os discípulos o viram, o adoraram.
mas alguns duvidaram. Então, a impressão que eu tenho é que sempre tem uma parte nossa que vai ficar com o pezinho atrás. E Jesus tem uma maneira linda de curar isso. Sabe como é que ele faz? E aproximando-se Jesus, ele chega mais perto. Amém? E a presença dele mexe com tudo que você é, porque eu creio que a glória de Deus, quando ele se aproxima da gente, ele muda a atmosfera do ambiente. Você consegue, quem tem alguma sensibilidade, quem foi nascido do Espírito, consegue perceber quando o Espírito Santo está no lugar. Quando Jesus se manifesta no lugar, ninguém precisa dizer, olha gente, Deus está aqui. Cara, todo mundo sabe que ele está ali, porque a atmosfera mudou. Muitos sentem um calorão, muitos sentem arrepios, muitos começam a rir, muitos começam a chorar, outros simplesmente ficam sérios, outros ficam loucos. Mas uma coisa é certa, ele muda a atmosfera de onde ele chega. Jesus se aproxima deles. Então Jesus começa a declarar algumas coisas. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu acho lindo porque ele está agora prestes a liberar a grande comissão. E eu creio que assim, como a gente está no começo de um ano, e eu creio que esses momentos são no mínimo proféticos na nossa vida, a gente precisa se apegar às coisas principais dessa caminhada, amém? Deixa eu contar um breve testemunho para vocês. Ontem eu estava ministrando em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu estava cantando essa canção que a gente cantou por último, Isaías 9. Deixa eu contar para vocês a história de como essa canção veio a mim. Não foi um momento super inspirado da minha vida. Quando aceitei Jesus, eu tinha um passado bem tranqueira. E eu precisei de irmãos, filhos de Deus, que me ajudassem a me libertar das coisas que me prendiam. Tinha um grupo, uma equipe pastoral em Goiânia que fazia cura e libertação. E a gente foi lá ser ministrado algumas vezes, até que criamos amizades. E uma daquelas mulheres daquele grupo de oração se tornou uma amiga e uma intercessora pessoal. E ela um dia, na época não tinha WhatsApp, ainda era aqueles telefones bem tijolinho. Ela me mandou uma mensagem, ela falou, Rodolfo, eu estava orando e o Senhor me deu algumas referências bíblicas, e Ele disse que Deus ia te dar canções nessas passagens bíblicas. Era uma lista, a primeira da lista era Isaías 9. Eu peguei meu violão, peguei a Bíblia, li Isaías 9, e a música saiu quase que no espirro. Sabe aquele 10º filho de mãe, sabe, já não tem mais nem dor de parto, sai o menino? Essa canção saiu desse jeito. Agora é engraçado, porque de lá para cá eu gravei vários CDs, tem várias outras músicas que eu quero sempre tocar. Isaías 9 me persegue. Eu não consigo não ministrar essa canção. E ontem eu tive o entendimento do porquê. Ela carrega uma mensagem da volta do Senhor, cara. Ela carrega uma mensagem daquilo que é a nossa esperança. Paulo disse, se nós não cremos nisso, nós somos os mais infelizes que há na terra. Essa mensagem carrega uma mensagem de volta do Senhor. E pelo jeito, uma vez eu conversava com o pastor Antônio Cirilo, ele disse, cara, não tem jeito de eu não tocar Poderoso Deus, porque parece que se eu tentar cantar outra coisa, parece Poderoso Deus atropela. Tem algumas mensagens que saem em forma de canção, que são como memoriais, e a igreja não pode se esquecer, cara, ele foi, mas ele disse que vai voltar. E Ele espera que a gente se comporte na esperança daquilo que Ele prometeu, porque essa é a promessa do Senhor também. Tem algo para a gente fazer nessa terra, amém, queridos? Esse momento, me parece que o Senhor está começando de novo uma coisa que Ele já fez no passado. Porque Ele diz, lá em Gênesis 1, verso 28, Ele diz para o homem, sede fecundos, frutificai-vos, multiplicai-vos e sujeitai a terra. Parece que Deus está fazendo a mesma coisa, só que num nível espiritual muito mais excelente. Agora não se trata mais de você ter uns 15 filhos para encher a terra. Não sei se você concorda comigo, a terra está cheia. Está bem cheia, brother. Mas se trata de você gerar filhos para Deus. Amém? Parece que é uma revelação nova da paternidade de Deus. Deus quer filhos, amém? E Jesus está dando uma comissão para a gente ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batismo fala de um novo nascimento. Amém? Você percebe que parece que Jesus está dando a mesma direção que foi dada lá no passado para a humanidade. Parece que Jesus está dando agora para essa nova raça, para esses filhos de Deus que agora vão aprender a andar num outro nível com Ele, sensíveis ao seu Espírito, se movendo pela sua vontade. Mas Ele não joga esses caras numa roubada. A primeira coisa que Jesus faz antes de comissioná-los
é chamar a atenção deles para quem Ele é. Antes dele comissionar aqueles discípulos, ele diz: a mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele está dando uma notícia nova para esses caras. Ele está dizendo: me vejam como vocês nunca me viram antes, e não tirem os olhos de mim, porque eu tenho algo que vocês precisam. A mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E eu acho lindo a gente falar sobre Jesus tendo toda a autoridade na terra, porque lá no princípio, na criação, a partir do momento em que o homem pecou e o pecado entrou no homem, a gente fala simplesmente o pecado entrou no homem, mas algo muito mais sério aconteceu. O salário do pecado foi ativado. A morte passou a ter governo. E junto com a morte veio algo que sempre a acompanha e que permeia os vivos, aqueles que ainda vivem e aqueles que ainda estão bem longe de morrer. E é o medo da morte. O medo da morte é uma coisa terrível, porque você está vivinho da Silva, morrendo de medo daquela que ainda nem chegou. E sabe, medo é um treco que te governa de tal forma que você deixa de dar passos por causa do medo, ou você dá passos precipitados por causa de medo. Perceba que depois que Adão e Eva comeram daquele fruto, os olhos de ambos se abriram e eles tiveram que fazer folhas de figueira, porque viram que estavam nus. Olha o que acontece. Então, ouvindo a voz do Senhor que passeava pelo jardim, se esconderam atrás de uma moita. E Deus tem que perguntar: Adão, onde é que você está? Eu estou aqui. Ele falou: o que você está fazendo aí? Eu ouvi a tua voz e tive medo. Jesus, ele não só derrotou a morte, ele destruiu o poder do medo da morte. Amém? Isso tem governado a humanidade até que ele veio, e ele morre naquela cruz de verdade, e ele vai até o terreno da morte, e lá no terreno da morte ele a vence, e ele volta vivinho da Silva, porque a morte não conseguiu vencer o Filho de Deus. Amém? Isso é poderoso demais. Eu não estou te falando nada novo, eu só estou te lembrando de certas coisas para você saber quem Ele é e quem você é nele. Amém? Ele venceu o poder da morte, então Ele tem toda a autoridade na terra. Aquilo que governava a raça humana já não governa mais, por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Ele venceu. Como o bispo JB falou aqui no começo, nós somos mais do que vencedores, porque nós recebemos uma vitória de uma luta que nós não lutamos. Isso é poderoso demais. Ele está falando: olhem para mim, olhem para mim. E agora, com todo o poder, toda a autoridade, ele está comissionando esses discípulos. E eu acho lindo quando Jesus dá direções no imperativo. Ele não está dando um conselho, tipo: olha, eu acho que seria legal vocês irem por todas as nações, eu ia ficar bem feliz se vocês fossem, sabe? Não, ele está dizendo, ele está chamando a atenção para quem ele é e para a autoridade que ele carrega agora. E ele está dizendo algo no imperativo: ide. Ou seja, de certa forma, você foi, cara. Deixa eu te dar uma notícia: você está indo. Amém? É como se a liberação do Senhor te colocasse debaixo de um mover, que ainda que você esteja na sua cidade, do dia que você nasceu até o dia que você morrer, você está debaixo dessa comissão, com a capacidade, com a graça necessária para fazer o que Ele disse que você foi feito para fazer. Amém? Se derramando por aí, fazendo discípulos. E eu acho lindo isso a respeito do Senhor. Como Ele se garante, cara. Como Jesus se garante. Não se assuste quando Jesus te chamar para fazer uma coisa que você sabe que não tem condições de fazer. Isso é verdade, você não tem mesmo. Amém? Ele não chamou ninguém preparado para fazer nada. Ele chamou gente que falava: mas eu. Moisés ficou gaguejando. Tipo, Gideão começou a se diminuir, falou: eu sou o menor da minha família, que é a menor da minha tribo, que é a menor de Israel. Meu Deus do céu, Israel está toda opressa. Ele chama gente que não está preparada. Ele é assim mesmo, mas ele falou: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, então vão. Amém? Ele está dizendo para você ir, porque vai acontecer. Quando você for, acontece. Quando você se colocar debaixo do que Ele está fazendo, Ele está fazendo. Amém? Então já não depende de você. Ele falou para os seus discípulos: olha que direção é essa que você dá para os discípulos. Ao invés de falar: olha, estudem a palavra, olha, comam as escrituras, porque quando vocês forem falar, vocês têm que ter a palavra na ponta da língua. Não, ele falou assim: ó, quando vocês forem falar, não se preocupem, o Espírito Santo vai encher a boca de vocês. É claro que você tem que conhecer a palavra, amém? Pelo amor de Deus. Mas esse é o nosso Deus. Ele manda você ir, quando você obedece, Ele está fazendo. Esse é o poder que nos acompanha. Não é o meu poder porque eu sou um crente legal.
é o poder dele em mim, que com todas as minhas imperfeições, fui enviado por ele. Cara, você enviaria alguém como você? Fala sério. Eu olho para mim, às vezes eu falo, cara, eu sou uma piada de Deus, brother. Deus contou uma piada me enviando, não é possível. Tem que ter uma pegadinha nisso. Ele pega um cara que falou mais palavrão no microfone e dá um microfone para esse cara. Tipo, Deus zomba do diabo. A verdade é essa. Ele se garante, cara. Porque ele sabe que ele começou uma obra boa, que tem por sua natureza, será aperfeiçoada até o dia de Cristo Jesus. Então, se algo começou em você da parte dele, vai, querido, porque vai melhorar com o tempo. Pode ir, porque vai melhorar com o tempo. Amém? Eu quero te encorajar, porque o Senhor, com essas palavras, a mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra, significa que Ele tem autoridade sobre a morte, Ele tem autoridade sobre o pecado, Ele tem a autoridade sobre a escassez, Ele tem autoridade sobre qualquer outra coisa. Então o que Ele está dizendo em outras palavras? Não tenha medo. O medo é a fé contrária, o medo é o contrário da fé. O medo, ele te paralisa, a fé te impulsiona, o medo te paralisa. E quando Jesus fala num tema, você precisa saber que ele está dizendo uma coisa no imperativo com toda a autoridade. Eu acho lindo aquele momento, porque quando Jesus manda Pedro pescar, naquele primeiro encontro, quando ele chama Pedro, e João e Tiago, Pedro diz, olha, havendo pescado a noite inteira, nada apanhei, mas por causa das tuas palavras eu vou. E ele vai, lança a rede, apanha tanto peixe, os barcos quase se afundam, tem que ir outros barcos para ajudar. E é lindo porque um pescador daqueles, depois de uma noite péssima de pesca, tem a melhor pesca da sua vida, e aquela pesca foi tão boa que ele esqueceu do peixe, e ele está agora olhando para Jesus, engateando e falando, aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Você está vendo a natureza do pecado, gerando medo de novo, medo de Deus. Então Jesus dá uma ordem, não temas. Ele não está dando um conselho, ele está dando uma ordem, medo, vai embora. Daqui por diante você vai ser pescador de homens, vem e me segue. Você percebe que ele está encorajando esses caras, porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e agora eles podem ir. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Meu irmão, isso é tão lindo, porque fala a respeito do caráter geracional da natureza de Deus, de como Ele ama as gerações. Você concorda comigo que hoje talvez seja possível a gente andar por todas as nações da terra? Tem avião. Se você dedicar alguns anos da sua vida, você pode. Com muito dinheiro na conta, um avião particular e muito dinheiro na conta, você pode até andar por todas as nações da terra. Agora, aqueles 11, o Brasil não tinha nem sido descoberto, cara. Amém? Para eles irem por todas as nações da terra, parece uma coisa completamente impossível. Mas ele está falando isso sobre aqueles que ele comissionou. E aquilo se estende de geração em geração. No momento que o evangelho chegou em alguém, começou nele, e agora ele está sendo comissionado. E eles vão se espalhando de um a um. Agora, olha como o Senhor se garante. Ele está falando para um monte de cara que acabou de duvidar, dizendo, façam discípulos. E fazer um discípulo, cara, é fazer alguém que nem você. Olha como o Senhor se garante. Ele está falando para você, que é imperfeito, fazer alguém como você, que isso vai dar certo. É doido demais. Eu acho que eu vim aqui só para endoidar você nessa noite. Isso é bem doido. Faça alguém como você, porque assim como você é aperfeiçoado dia após dia, até o dia do Senhor, quem for como você vai ser aperfeiçoado, porque o mesmo Espírito pingou nele também. E está gerando vida ali que está sendo aperfeiçoada. Então, queridos, não se assustem quando você vê erro no meio da igreja, porque está cheio de gente sendo aperfeiçoada. E se está sendo aperfeiçoada, é porque não é perfeita. Se não é perfeita, é porque é imperfeita. E gente imperfeita é só o que tem. Amém? Somos todos imperfeitos, cara. A gente erra bastante, a gente ainda vai errar muito. Mas o que interessa é a gente focar nele. Porque enquanto a gente foca nele, a gente vai sendo aperfeiçoado todos os dias. Amém? E aos trancos e barrancos, vacilando uns com os outros, a gente continua abraçado e vamos nessa, querido. E a gente chega lá. Amém? Fazei discípulos de todas as nações. Olha o que o Senhor diz. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho isso lindo porque quando essa vida chega em alguém, é como se aquela vida que existiu antes acabasse e agora uma nova vida começa.
Esse batismo fala de um novo nascimento. Agora, um novo nascimento na natureza de Cristo. Porque eu não sei se você já percebeu, eu não estava lá para saber, nem nenhum de nós. Mas enquanto João Batista batizava, ele estava fazendo batismos para remissão de pecados. E as pessoas vinham sendo batizadas para terem os seus pecados perdoados. Agora, quando Jesus veio ser batizado, João Batista testemunhou um batismo que ele nunca tinha visto na vida. Porque no batismo de Jesus, a Trindade se revelou, cara. Percebe que quando Jesus desce as águas, os céus se abriram. E agora o Pai está se revelando, dizendo: este é o meu Filho amado. Ele está revelando o Filho. O Pai se revela, revela o Filho, e daqui a pouco quem aparece em cena? O Espírito Santo descendo sobre Jesus. Então a Trindade se revela no batismo de Jesus, e é assim que Jesus está ensinando a gente a batizar, imerso na natureza do Pai, na natureza do Filho, na natureza do Espírito. É uma nova raça que anda sobre a face da terra. Amém? Eu acho lindo, porque assim, olha como o Senhor, como é que eu faço alguém nascer de novo? Como é que eu faço um discípulo? Eu já me peguei, cara, com essa crise várias vezes na minha vida. Eu sou um péssimo professor, velho. Mas muito ruim mesmo, eu não consigo ensinar muita coisa para ninguém. Eu moro na cidade de praia, eu tenho umas pranchas lá, e às vezes tem uns amigos que querem surfar. E tem gente que nunca pegou uma prancha na vida. Aí eu vou ensinar o cara a surfar, eu falo: ó, você pega a prancha, entra aí, velho. E rema e... Não é assim que se faz? Você pega a prancha, você entra, você rema, você entra na onda. Vai lá, e eu boto um monte de gente na roubada, vejo os caras se afogando, tipo... Tem um primo meu muito teimoso que ele aprendeu a surfar desse jeito. Soltei ele, larguei ele para lá e hoje o cara até surfa, cara. Meu cunhado não tocava baixo, meu cunhado é bom de jiu-jitsu. E ele começou a tocar baixo comigo. E aí eu para ensinar as músicas para ele era um sofrimento, porque eu não sei ensinar e ele não sabia aprender. Mas eu sei que ele aprendeu. E eu também não sou bom baixista, então a gente estava tudo lascado ali. Mas ele aprendeu e ele tocava comigo. Sabe, às vezes a gente entra em crise: como é que eu vou ensinar alguém a ser como eu? Não é a fazer como eu, é a ser como eu. Então eu vou ter que me derramar nessa pessoa. Como é que eu faço isso, Senhor? O Senhor dá uma direção linda, Ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Percebe a ordem? Ele não está falando ordenando-os a guardar o que eu tenho ensinado para vocês. Ele falando ensinando-os o que eu ordenei para vocês. Ensinando-os a guardar. Repete comigo: ensinando-os a guardar o que eu tenho ordenado para vocês. Então para você é como uma ordem, para eles é um ensino de como guardar o que foi ordenado para você. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais querido para não bagunçar a cabeça de ninguém. Quantos pais e mães tem aqui? Glória a Deus. E quantos já sofreram mandando seus filhos fazer umas coisas que eles nunca fizeram? Dá raiva ou não dá? Você manda 1000 vezes e não tem jeito. Sabe qual é a melhor forma de ensinar o seu filho ou filha a fazer alguma coisa? Deixa ele ver você fazendo, cara. Quando ele te ver fazendo, ele vai fazer igual. Às vezes você vê um pai dizendo para o filho: respeita a sua mãe. Pois é, deixa ele te ver respeitando a sua esposa. Quando ele te ver respeitando a sua esposa, ele vai aprender que ele tem que respeitar a mãe. Eficaz, não? Menino, você tem que orar. Cara, para de falar para ele que ele tem que orar. Ora na frente dele. Ele chama: vem orar comigo. Você vai ver que ele vai aprender a orar igualzinho você. Ele vai usar as tuas palavras para orar. Vai ser uma coisa linda. Você está entendendo esse princípio? É você fazer. E quem te vê fazendo, vai fazer igual. Agora, o Senhor Jesus te deu mandamentos, amém? E isso tudo não é a respeito de peso, é a respeito de amor. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
Amém? E se alguém me amar, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, a partir do momento que você, por amor, obedece os mandamentos do Senhor, você tem garantido manifestação de Deus na tua vida, aonde quer que você vá. Amém? Isso é uma garantia que o próprio Senhor te deu. Se a pessoa que eu amo tivesse deixado para mim uma planta e falasse, cuida dessa plantinha, e ela fosse embora e falasse, eu vou voltar, cuida da minha plantinha. Cara, eu ia cuidar dessa planta como demonstração do meu amor por aquela pessoa. Poxa, mas você só está cuidando de uma planta. Mas não é a respeito da planta, é a respeito de quem me entregou a planta para eu cuidar, e eu amo. Então, se Jesus te deixou os mandamentos dele, sabe o que você faz por amor a ele? Guarde os mandamentos do Senhor. Amém? Então você anda sobre a face da terra agora, comissionado por aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, gerando pessoas como você. E como é que essas pessoas serão como você? Quando elas te verem fazendo o que você foi chamado para fazer. Então elas vão ver em você obedecendo os mandamentos do Senhor. Então você vai ensiná-las a guardar o que foi ordenado para você. Queridos, a real é que as cidades, tirando aquelas que não têm nenhuma igreja, elas não precisam de mais uma igreja, elas precisam que a igreja seja uma. Meu pastor falou isso para mim um dia, eu achei fantástico. Elas precisam que a igreja seja uma. Sabe o que é que as cidades precisam? Que cada filho de Deus ande por aí, sendo fiel ao Senhor, para que as pessoas vejam eles obedecendo a Deus e aprendam a guardar o que lhes tem sido ordenado. Eu não sei se você concorda, mas quando a gente se converte, a gente fica muito chato. Extremamente chato. Existem religiões que deixam os outros fanáticos, existem religiões que deixam o outro orgulhoso, a nossa deixa a gente chato. Uma reação adversa. É quando a religiosidade entra, meu amigo, crente fica chato. Tem gente que fica louco, tem gente que crente fica chato. E eu confesso, eu já fiquei chato demais, cara. Eu estou tentando deixar de ser chato. A gente joga um peso em cima dos outros e a gente acha que a gente é o bom, e a gente acha que está todo mundo indo para o inferno se ninguém for que nem a gente, e a gente se torna muito chato. Sabe o que essas pessoas fazem? Elas começam a observar, esperando a gente pisar na bola para falar, eu sabia. Percebe que o Senhor disse, ensinando-os a guardar. E tem uma forma toda especial do Senhor Jesus ensinar. Eu acho lindo porque quando ele fala sobre ensino, em uma passagem que eu amo muito, ele fala antes de você ter compaixão, aliviando o fardo dos outros. Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? O Senhor, Ele antes de ensinar alguém, Ele faz essa pessoa ter alívio das suas cargas. Ele traz com a sua presença uma atmosfera de paz, uma atmosfera de confiança, uma atmosfera de bem-estar. Cara, naquele momento onde aquilo que me afligia já não me aflige mais, o meu espírito discerne que Ele é o melhor lugar que eu tenho para estar. Então o Senhor começa a me ensinar, e no ensino do Senhor há descanso, porque Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso. Enquanto Maria corria de um lado para o outro, enquanto Marta, corria de um lado para o outro, preparando sanduíche, Marta estava em descanso, aos pés do Senhor. Quando Marta tentou importunar Maria, falando, Senhor, tu não te importa, que eu estou aqui fazendo tudo isso, e ela está aí, de boa, chapando. Manda ela vir me ajudar. E o Senhor Jesus, tu estás muito atribulada, fazendo muitas coisas. Ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Ele alivia a tua carga, Ele te coloca em descanso. Amém? Quando a gente ensina alguém, a gente precisa tirar as cargas. Você sabia que Jesus deu poder para a sua igreja de aliviar a carga dos outros, cara? A minha esposa, por exemplo, há 2 semanas atrás, ela foi lá para a cidade natal dela. Uma tia dela estava acamada, teve que ir para a UTI. E é uma tia avó de 93 anos, cara. Não são 15 anos, amém? 93. Nunca ficou doente na vida, estava trabalhando até 2 meses atrás, mas simplesmente teve
um problema e pá, foi parar na UTI. Os médicos deram horas de vida para ela. Então a família inteira, que nunca tinha perdido ninguém, porque os avós, tudo vivo, todo mundo vivo. O mais novinho tem 82 anos. Sabe, tipo assim, a família toda se juntou e a Ali perguntava para mim: amor, será que eu vou? Eu falei: vai, Ali. Vai em primeiro lugar porque você é luz, e em segundo lugar para você chorar junto com eles. Vai lá chorar junto com eles. É sobrenatural, é uma conta que às vezes parece que não bate, mas quando alguém que não tem Deus vai chorar junto com o outro, só aumenta a choradeira. Mas quando a igreja vai chorar com alguém, a dor daquela pessoa é aliviada, porque você está levando um pouco das cargas dela. Se você está no Senhor, fique tranquilo, você não vai pegar peso, pegar luta. Não. Porque tem gente que tem medo de ajudar os outros porque vai pegar luta, vai pagar preço. Ai, crente. Deixa o Senhor te usar. Chorai com os que choram. Não foi isso que Jesus Cristo ensinou? Tem situações, querido, que não tem palavra que resolva. Uma mãe que acabou de perder um filho pequeno, o que é que você vai falar para ela? Que palavra consola? Meu amigo, cola do lado dela e chora junto, porque a carga dela vai aliviar. Você é a igreja, Jesus te deu essa habilidade sobrenatural. Amém? Ele termina o texto dizendo: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu senti de nessa noite só a gente fazer um memorial daquilo que Ele deixou para a gente, da maneira que Ele quer que a gente viva. Ele diz que está conosco todos os dias. Ele começa o texto apontando para Ele e Ele termina apontando para Ele. Ele começa falando do que Ele tem, Ele agora termina falando do que a gente tem. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra e a gente tem Ele. Amém? Ele tem toda a autoridade no céu e na terra e você tem Ele. Eu sei quem eu sou, cara. Eu sei o quão tosco eu sou. Eu sei que muitas vezes eu entro em crise porque eu acho que eu não encaixo em lugar nenhum. Eu acho que eu sou muito doido para a igreja, eu acho que eu sou muito careta para os malucos. Eu sei lá se é crise de meia-idade, eu não sei qual é. Mas eu sei de uma coisa: Ele me comissionou. Foi Ele, não fui eu que inventei esse negócio. Ele me comissionou. Então, enquanto eu vou, Ele está fazendo alguma coisa. E é lindo, porque ainda que você faça gente como você, ninguém é igual a você. Deus preserva a identidade de cada um. E eu acho maravilhoso ver o mesmo Jesus fluindo através do meu irmão, na identidade do meu irmão. Porque tem gente que é bem de boa. Sabe como é que Jesus se manifesta numa pessoa bem de boa? Cara, muito de boa. Tem gente que é mais prático. Sabe como é que Jesus se manifesta numa pessoa assim? De forma extremamente... Tem gente que tem uma mentalidade empreendedora, cara. Que o cara é uma águia, ele vê lá longe. Pá! Sabe como é que Jesus se manifesta nele? Exatamente desse jeito. Ele empodera aquelas habilidades que Ele mesmo deu a cada um. E essa é a multiforme graça do Senhor. Você vai sair por aí fazendo gente como você. E como é que você é? Filho de Deus. Não se trata de fazer robô. Não se trata de fazer clone. Se trata de derramar o que Ele colocou dentro de você em alguém e deixar que Ele faz o resto, cara. A mulher na beira do poço de Samaria é um exemplo lindo, porque ela passou alguns momentos com Jesus e sem ninguém ver, ela botou a água velha dela para fora, ela tomou da água dele, daqui a pouco o rio que ele falou que ia ter na barriga dela fluiu na cidade. Só que ela chega na cidade dizendo: encontrei um homem que me diz tudo quanto eu tenho feito. Será ele porventura o Messias? Ela derramou. Então ela levou os caras no poço. Os caras viram Jesus, agora é com os caras de Jesus. Os caras olharam para Jesus e falaram: uau, que palavras são essas? Fica com a gente. Jesus ficou com eles alguns dias. E no final desses dias, os homens da cidade dizem para a mulher: mulher, já não é pelo teu testemunho que nós cremos, mas nós mesmos vimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meu irmão, você solta a água, essa água é viva. Ela vai fazer uma obra na vida daquelas pessoas. Você vai levar a gente a experiências ainda maiores do que as suas. Porque essa é a natureza do Evangelho. Você consegue crer junto comigo que nós estamos vivendo tempo onde as revelações mais preciosas da história da humanidade estão sendo liberadas?
Porque são fundamentos em cima de fundamentos. Cara, a noite de ontem foi legal, então hoje o chão de hoje tem que ser o teto de ontem. Amanhã vai começar no teto de hoje. E é daí por diante, é de glória em glória que nós vamos sendo transformados. Queridos, se coloque de pé, vamos orar a respeito disso. Por favor, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. O Senhor não nos chamou para uma vida dentro de igreja. Ainda que pareça isso. Porque a vida com Cristo sem comunhão não existe. Sem comunhão com os irmãos não existe. Ele disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. E Ele disse, todos os dias eu estou com vocês. É no plural. Então sim, nós temos que ter vida de comunhão. Mas não se limita a isso. Nesse lugar, nós somos empoderados, nós somos instruídos, ensino é liberado. Nós nos exortamos uns aos outros, encorajamos uns aos outros, porque a vida, o nosso campo missionário, está daquela porta para fora. Em qualquer lugar que você for, aonde você estiver, seja essa luz que quando brilha, aponta para a glória dele. O Senhor deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, evangelistas, pastores, para edificação do corpo. Eu sou um evangelista para o corpo. O meu chamado do lado de fora é de um filho de Deus. E se em mim habita o Espírito que veio sobre ele, esse Espírito pode profetizar, pode ensinar, pode discipular, pode cuidar de alguém, pode estabelecer uma cultura. Eu quero te encorajar a encarar esse ano, que está começando agora, com uma nova visão a respeito de quem Ele é e de quem você é nele. Ele é muito maior do que você possa imaginar. Mas e os irmãos que morrem? Sim, muitos morrem em serviço. Mas eu começo a perceber, porque eu acho que tudo tem um começo, e eu olho para a vida do primeiro mártir, para o momento em que ele deixa essa vida, para o diácono Estevão, e eu fico pensando, o que é que será que ele viu no momento em que ele estava deixando esse tabernáculo? Porque quando ele começa a ser apedrejado, a Bíblia relata que o rosto dele resplandecia como que de um anjo. O que será que ele estava vendo para ter uma aparência tão boa diante da morte? Porque quem está sendo apedrejado é suposto estar morrendo de medo e desfigurado, e ele estava resplandecendo como um anjo. Muitos podem ter visto aquela cena e pensar, Estevão estava vendo a morte. Eu acho que ele estava vendo a vida. Porque ele disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Não foi a morte que veio buscar Estevão, foi a vida, cara. Eu quero te encorajar, tem algo muito maior do que os limites que você conhece. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Paizinho, eu oro para que o Senhor libere sobre a tua igreja, sobre os teus filhos e filhas que aqui se reúnem, o teu Espírito Santo numa medida que transforme o nosso entendimento. Eu oro, Senhor, para que a nossa nação tenha muitos referenciais. Eu oro para que em cada casa haja um bom referencial de filho de Deus.
Que em cada local de trabalho haja um bom referencial de um filho de Deus. Que em cada colégio, que em cada esfera da sociedade hajam bons referenciais de filhos de Deus. Eu oro para que o Senhor ative os meus irmãos e irmãs nesse comissionamento que não é a respeito de pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos. É a respeito de filhos e filhas andando do lado de fora, debaixo da poderosa luz do Senhor. Eu oro para que seja quebrado o poder mentiroso do medo sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro para que seja despedaçado agora esse controle que nos freia para que nós possamos ser comissionados e avançar em direção àquilo que o Senhor nos chamou para ser. Eu oro para que o Senhor libere esses corações e que eles tenham visões a respeito de futuro. Que eles tenham visões a respeito de uma mentalidade onde nós já fomos abençoados e é por isso que nós vamos. Sim, Senhor, que o nosso cálice transborde. Se o Senhor nos fez um cálice, eu não vou construir uma estrutura maior em cima desse cálice para reter aquilo que está sendo derramado, porque eu entendo que a natureza é transbordar. Enquanto que o mundo vê algo transbordando da vida de alguém e fala, olha, está sendo desperdiçado, olha, ele podia ficar mais rico, olha, ele podia ter mais. A natureza é que esse cálice transbordante, por onde ele vá, deixe tudo molhado. Se Deus te encher, saiba que é para você transbordar. E quando você transbordar, deixa transbordar, que outros se beneficiem daquilo que Ele liberou sobre você. Há uma razão para Ele te enriquecer, e é para que você possa ser provisão para outros. Você nunca viu um pé de manga comendo mangas. As mangas são para outros. Que você seja muito frutífero e que quem estiver perto de você tenha sombra para se acolher, quem estiver perto de você tenha alimento. Faz de nós, Senhor, sinalizadores que apontam para a Tua glória. Eu oro para que seja destruído completamente esse espírito de intimidação que tem freado os Teus filhos a avançarem. Eu oro para que eles sejam liberados hoje em nome de Jesus Cristo. Em nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra, você está livre para avançar. Com teus olhos fechados, eu preciso fazer isso. Talvez tenha alguém aqui nesse lugar que foi atraído pela esperança de que algo novo pudesse acontecer. E esse algo novo não é simplesmente algo que Deus pode fazer por você. É bem maior do que isso. É o que Ele pode fazer em você. Às vezes tem áreas da nossa vida que estão tão débeis que a gente só pensa naquela área consertada, mas o Senhor está olhando para você e vendo o todo. Ele está dizendo, se eu entrar em você, eu transformo você e essas áreas por consequência. São tempos onde os campos estão brancos, e Ele ensinou a sua igreja a orar para que Deus enviasse ceifeiros para essa seara. Nós estamos aqui. Eu tenho uma notícia para te dar, o Senhor te ama. E se você estar na terra, foi a você que a igreja foi enviada. Ele tem todo o poder na céu e na terra, e Ele prometeu a sua presença conosco todos os dias. E essa promessa é para você. Ele tem isso para te dar hoje. Se há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, eu teria o maior prazer do mundo de poder orar por você. Por favor, se há alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, sai do teu lugar rapidinho e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu espero você vir. Espírito Santo de Deus vai tocando nos teus filhos e filhas, naqueles que o Senhor escolheu.
Santo Deus. Pode vir aqui, por favor. Deixa ele te tomar pela mão. Sai do teu lugar e vem. Porque foi isso que nós, como igreja, fomos chamados para fazer. Dar filhos para Deus. Filhos para Deus. E a velocidade com que isso acontece é tão grande. Vocês são fruto do trabalho do Senhor. Está escrito que Ele veria e se alegraria. Sabe, a gente não sabe as histórias. Você devia se alegrar com isso. A gente não sabe as histórias. A gente não sabe que tipo de opressão talvez eles tenham vivido. A gente não sabe se uma dessas pessoas é uma mãe que chora e que vai parar de chorar a partir de hoje porque o seu filho está livre. A gente não sabe. A gente não sabe se é uma esposa que estava orando há anos para o seu marido ter um encontro com Cristo e hoje essa família está restaurada. Você não sabe. Eu só sei que onde ele entra tem transformação, tem uma revolução de amor que acontece. Se alguém está aqui que estava longe do Senhor, cara, eu sempre faço isso e eu vou fazer de novo. Se tem alguém aqui que estava longe do Senhor, não me interessa o motivo, não me interessa o porquê, não me interessa o quanto tempo, mas deixa eu te falar, Ele não esqueceu de você, Ele continua te esperando. Se tem alguém que gostaria de começar do zero, como se fosse o primeiro dia, deixar aquela história de fracasso, de tristeza e de vergonha para trás, sai do teu lugar e começa do zero hoje. Deixa Jesus fluir através de você. Deus, meu filho, vem. Sabe, Deus não quer outro no seu lugar. Ele quer você no seu lugar. Ele tem um lugar só para você. Ninguém vai ocupar o seu lugar. Ele quer você no seu lugar. Deixa eu te falar um negócio. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas às vezes a gente acha que o perdido é alguém que não presta. Eu entendo que o que está perdido presta. Ele só não está no seu lugar. Na hora que ele for achado, tudo funciona. Glória a Deus, querido. Ele veio para buscar e achar o que se havia perdido. Não era perdido, estava. Até que você encontre o seu lugar. E se a Bíblia diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, enquanto eu não estou nele, eu estou fora do meu lugar. Uma vez que eu encontro o meu lugar nele, tudo começa a funcionar dentro de mim, do jeito que sempre deveria ser. Vocês têm paciência porque tem gente vindo, a igreja é comprida, gente. Tem que trazer uma tirolesa para o povo. Tem que ter condução para o povo. Eu soube de uma igreja na África que tem um transportezinho. A igreja tem quilômetros de distância. O pessoal que aceita Jesus vem no transportezinho, fica passando. Tem mais alguém? A gente já vai estar orando. Se você está lutando aí dentro de você, ordeno para que aquilo que está te prendendo te solte em nome de Jesus Cristo. Você é livre para vir. Vem correndo aqui na frente que a gente vai estar orando. É tempo de decisão, querido. Você não veio aqui para assistir alguma coisa. Você veio aqui para ser o motivo da festa. Glória a Deus. Vem. Glória a Deus. Vem aqui. Vocês têm paciência? Amém? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Toda vez que eu penso em orar, aparece alguém aqui na reta e... Glória a Deus. Para vocês verem, isso é uma obra do Senhor. Ele está pegando um a um pela mão. Parece que Ele vai lá pegar um a um pela mão. Deixa Ele te tomar pela mão. Deixa Ele te trazer para onde Ele quer. Ele quer você nele, cara. Se você tem alguma dúvida, perceba o que Ele fez no princípio. Eles duvidaram, então Jesus se aproximou.
Chega bem perto de nós, Senhor. Chega bem perto de nós. Ok. Nós vamos orar e se você estava lutando, sai correndo agora, de verdade. Estende as suas mãos para cá, por favor. A gente vai estar abençoando essas pessoas. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, vem sobre eles. Vem sobre eles fazendo aquilo que só o Senhor faz. Nós não determinamos o que o Senhor vai fazer, mas nós sabemos que só o Senhor faz. Glória a Deus, chegou mais um. Uou, gurizão. Uma criança chegou aqui. Faz o que só o Senhor faz. Fertiliza essas vidas, Senhor, a fim de que eles deem fruto para Ti. Seja vida sobre eles. Eu oro para que o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz seja ministrado sobre cada um, apagando toda tristeza, cancelando toda prisão, destruindo as algemas, purificando, santificando, justificando. Eu oro para que o sangue de Cristo venha fazendo deles novas criaturas, filhos de Deus, filhos e filhas. Nós chamamos à existência cada palavra que o Senhor escreveu a respeito deles nos Teus livros, e que eles sejam tudo aquilo que o Senhor desenhou. Nós chamamos à existência o Teu design, Senhor, sobre a vida deles. Que eles encontrem o seu lugar e a partir daí eles fluam naturalmente, porque é o Senhor através deles. Tu és a videira, nós somos os ramos. Eis aqui novos ramos sendo enxertados nessa noite, e serão frutíferos, Senhor, e vão carregar vida por onde forem. Eu oro para que o medo da morte seja destruído sobre a vida deles, que a acusação, a condenação do pecado seja destruída agora, em nome de Jesus Cristo. Eles agora são propriedade do Senhor, e eles estão escondidos no Senhor. Treva alguma pode prevalecer contra a luz. Faz resplandecer a Tua luz sobre eles, Pai. Eu oro para que o Senhor tome Teus filhos e filhas nas Tuas mãos e os leve para dentro do Seu coração, onde eles possam conhecer os Seus segredos. E muito mais do que obedecer mandamentos, é agradar o coração daquele que nos amou primeiro. Que eles experimentem a Tua graça, que eles tenham a revelação do Teu amor, e que essa vida em abundância que o Senhor nos prometeu venha sobre cada um deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, Rodolfo. Não sai do seu lugar ainda, não sai do seu lugar ainda. Eu tenho um presente para te dar, eu tenho um livro para te dar meu de presente. Ali à minha esquerda, eu quero lhe dar um livro meu de presente. Aqui à minha esquerda, siga essas pessoas que estão aqui à minha esquerda, por favor. Dê um sorriso bem gostoso para o seu irmão e fala: amanhã continua. Amanhã nós teremos conosco aqui o Marcos Almeida. Marcos Almeida estará aqui amanhã à noite. E vamos a semana inteira, ainda vamos ter aqui conosco o André Valadão, vamos ter o pastor Jeremias Pereira, o DJ PV numa festa aqui no sábado, encerramento no domingo. Durante o período do carnaval nós vamos ter uma verdadeira festa espiritual aqui. Serão 120 horas de culto sem parar. Então nós vamos ter muitos períodos da madrugada e tem muita gente que vai estar aqui conosco, inclusive o Rodolfo vai estar conosco aqui durante o carnaval. Então vamos ter um tempo muito precioso com Deus, muito especial de busca, porque nós temos fome. Quantos tem fome de Deus aqui? Então abraça seu irmão, diga para ele: com o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Te vejo amanhã, um forte abraço. Som. Então vamos ter 1 hora de oração agora, vai começar em 2 minutinhos. Quem quiser ficar, nós vamos ter um período de 1 hora de oração. Nós temos oração toda essa hora. Nesse período nós estamos em oração durante todo o mês de janeiro.
Uau, glória a Deus. A gente não precisa sair desse espírito, amém? Por favor, tome seu assento, fique à vontade. Nós vamos continuar adorando a Deus agora com a nossa atenção à palavra dEle. Amém? É debaixo do mesmo espírito, é só se movendo um pouquinho diferente. Obrigado, Bispo JB. Obrigado a todos os pastores da casa por estar recebendo mais uma vez a minha família. É um prazer estar com vocês. Eu gostei muito do tema daqui do Congresso de Verão. Quis Deus que a natureza da nossa nação, a natureza física da nossa nação, fizesse com que o nosso ano começasse bem no verão. Então, nosso ano começa num período onde todo mundo está vindo de descanso. E eu creio que essa é a melhor forma de operar em Deus. A gente não trabalha para descansar depois. A gente descansa e aí a gente trabalha muito melhor. O foco não é o descanso, o foco é o trabalho. Amém? Então a gente descansa para operar. E eu creio que, eu não sei se você tem essa impressão também, mas tem novos ventos soprando sobre essa terra. Amém? Não só sobre a nação, mas a terra está muito doida. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E muita coisa relacionada à mudança de governo, muita coisa relacionada ao poder mudando de mãos, tomando outras formas, para o bem, para o mal, não interessa, não cabe a nós julgar. Eu sei que as coisas que Jesus disse, que está escrito, se cumprirão e ninguém vai poder alterar isso. Amém? Então, assim, ainda que tudo fique mais escuro, saiba que tem uma luz bem poderosa sobre os filhos de Deus que vão fazê-los caminhar sobre a face da terra, levando a luz dele por aí. Mas tem muita mudança de governo, tem algo acontecendo nesse sentido. É uma posse de um presidente na América, e eu sei que muita gente talvez não goste disso, mas deixa eu te falar, quer você goste ou não, os Estados Unidos da América ainda é a nação que está no centro do mundo, e tudo que acontece ali diz respeito se a taxa de juros lá altera, a nossa economia muda também. Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa. Mudança de governo na nossa nação, é um poder paralelo. Muito se fala agora das rebeliões, dos presídios, das facções. Você vê que tem muita coisa a respeito de governo, de poder mudando. E eu creio que é um tempo maravilhoso para os filhos de Deus se manifestarem. Amém? Um ano terminou, e terminou de uma maneira muito doida, muita notícia de morte, muita notícia de tristeza. Mas tem um ano novo chegando, e eu creio que assim, algumas coisas são derrubadas para que outras possam ser construídas. Amém? E você faz parte disso. Eu creio que é um ano de estabelecimento da parte de Deus, que Ele vai estabelecer muita coisa. E o processo de crescimento, é chover no molhado falar disso, mas o processo de crescimento muitas vezes é doloroso. Muitas vezes não é a coisa mais prazerosa do mundo ver as coisas tomando forma. Eu conversava com o pessoal ali em cima. Às vezes a gente não percebe que um novo começo, que um novo ciclo, ele parece que a gente não sabe nada. Não sei se você tem essa impressão. Toda vez que está começando um novo ciclo, ainda que você já tenha passado por ciclos na tua vida, um novo ciclo é sempre uma coisa que você nunca viu. E ainda que você conheça o mesmo Deus, isso te dá base para você ter esperança e fé e atravessar esse ciclo. Mas é o tempo de dizer para Deus: Senhor, eu estou completamente vazio, eu preciso ser cheio. Senhor, eu não sei de nada, eu preciso que o Senhor me ensine de novo todas as coisas. Sabe, esse processo de aprendizado requer passos de fé, porque você não sabe aonde você está pisando, mas você sabe que Ele está na tua frente, Ele está te levando para um lugar bom. Amém? Eu oro para que você entre nesse tempo de Deus. Amém, queridos? Eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Por favor, abra Mateus 28 a partir do verso 16. Enquanto você acha, deixa eu só avisar que tem um material que eu trouxe que está ali atrás na livraria. Tem o Jesus Cristo. Ele venceu. Como o Bispo JB falou aqui no começo, nós somos mais do que vencedores, porque nós recebemos uma vitória de uma luta que nós não lutamos. Isso é poderoso demais. Ele está falando: olhem para mim. Olhem para mim. E agora, com todo o poder, toda a autoridade, Ele está comissionando esses discípulos. E eu acho lindo quando Jesus dá direções no imperativo. Ele não está dando um conselho, tipo: olha, eu acho que seria legal vocês irem por todas as nações, eu ia ficar bem feliz se vocês fossem, sabe? Não, Ele está dizendo, Ele está chamando a atenção para quem Ele é e para a autoridade que Ele carrega agora. E Ele está dizendo algo no imperativo: ide.
Ou seja, de certa forma, você foi, cara. Deixa eu te dar uma notícia, você está indo. Amém? É como se a liberação do Senhor te colocasse debaixo de um mover, que ainda que você esteja na sua cidade, do dia que você nasceu até o dia que você morrer, você está debaixo dessa comissão. Com a capacidade, com a graça necessária para fazer o que Ele disse que você foi feito para fazer. Amém? Se derramando por aí, fazendo discípulos. E eu acho lindo isso a respeito do Senhor. Como Ele se garante, cara. Como Jesus se garante. Não se assuste quando Jesus te chamar para fazer uma coisa que você sabe que não tem condições de fazer. Isso é verdade, você não tem mesmo. Amém? Ele não chamou ninguém preparado para fazer nada. Ele chamou gente que falava, mas eu. Moisés ficou gaguejando. Tipo, Gideão começou a se diminuir. Falou, eu sou o menor da minha família, que é a menor da minha tribo, que é a menor de Israel. Meu Deus do céu. Israel está toda opressa. Ele chama gente que não está preparada. Ele é assim mesmo. Mas ele falou, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Então vão. Amém? Ele está dizendo para você ir, porque vai acontecer. Quando você for, acontece. Quando você se colocar debaixo do que Ele está fazendo, Ele está fazendo. Amém? Então já não depende de você. Ele falou para os seus discípulos, olha que direção é essa que você dá para os discípulos. Ao invés de falar, olha, estudem a palavra, olha, comam as escrituras, porque quando vocês forem falar, vocês têm que ter a palavra na ponta da língua. Não, ele falou assim, ó, quando vocês forem falar, não se preocupem. O Espírito Santo vai encher a boca de vocês. É claro que você tem que conhecer a palavra, amém? Pelo amor de Deus. Mas esse é o nosso Deus. Ele manda você ir, quando você obedece, Ele está fazendo. Esse é o poder que nos acompanha. Não é o meu poder, porque eu sou um crente legal. É o poder dEle em mim, que com todas as minhas imperfeições, fui enviado por Ele. Cara, você enviaria alguém como você? Fala sério. Eu olho para mim, às vezes eu falo, cara, eu sou uma piada de Deus, brother. Deus contou uma piada me enviando, não é possível. Tem que ter uma pegadinha nisso. Ele pega um cara que falou mais palavrão no microfone e dá um microfone para esse cara. Tipo, Deus zomba do diabo. A verdade é essa. Ele se garante, cara. Porque ele sabe que ele começou uma obra boa, que tem por sua natureza, será aperfeiçoada até o dia de Cristo Jesus. Então, se algo começou em você da parte dele, vai, querido, porque vai melhorar com o tempo. Pode ir, porque vai melhorar com o tempo. Amém? Eu quero te encorajar, porque o Senhor, com essas palavras, a mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra, significa que Ele tem autoridade sobre a morte, Ele tem autoridade sobre o pecado, Ele tem a autoridade sobre a escassez, Ele tem autoridade sobre qualquer outra coisa. Então o que Ele está dizendo em outras palavras? Não tenha medo. O medo é a fé contrária, o medo é o contrário da fé. O medo, ele te paralisa, a fé te impulsiona, o medo te paralisa. E quando Jesus fala não tema, você precisa saber que Ele está dizendo uma coisa no imperativo com toda a autoridade. Eu acho lindo aquele momento, porque quando Jesus manda Pedro pescar, naquele primeiro encontro, quando Ele chama Pedro, João e Tiago, Pedro diz, olha, havendo pescado a noite inteira, nada apanhei, mas... E pelo jeito, uma vez eu conversava com o pastor Antônio Cirilo, ele disse, cara, não tem jeito de eu não tocar poderoso Deus, porque parece que se eu tentar cantar outra coisa, parece poderoso Deus atropela. Tem algumas mensagens que saem em forma de canção, que são como memoriais, e a igreja não pode se esquecer, cara, Ele foi, mas Ele disse que vai voltar. E Ele espera que a gente se comporte na esperança daquilo que Ele prometeu, porque essa é a promessa do Senhor também. Tem algo para a gente fazer nessa terra, amém, queridos? Esse momento, me parece que o Senhor está começando de novo uma coisa que Ele já fez no passado. Porque Ele diz, lá em Gênesis 1, verso 28, Ele diz para o homem, sede fecundos, frutificai-vos, multiplicai-vos e sujeitai a terra. Parece que Deus está fazendo a mesma coisa, só que num nível espiritual muito mais excelente. Agora não se trata mais de você ter uns 15 filhos para encher a terra. Não sei se você concorda comigo, a terra está cheia. Está bem cheia, brother. Mas se trata de você gerar filhos para Deus. Amém? Parece que é uma revelação nova da paternidade de Deus. Deus quer filhos, amém?
E Jesus está dando uma comissão para a gente ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batismo fala de um novo nascimento. Amém? Você percebe que parece que Jesus está dando a mesma direção que foi dada lá no passado para a humanidade. Parece que Jesus está dando agora para essa nova raça, para esses filhos de Deus que agora vão aprender a andar num outro nível com Ele, sensíveis ao seu Espírito, se movendo pela sua vontade. Mas Ele não joga esses caras numa roubada. A primeira coisa que Jesus faz antes de comissioná-los é chamar a atenção deles para quem Ele é. Antes dele comissionar aqueles discípulos, Ele diz: a mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele está dando uma notícia nova para esses caras. Ele está dizendo: me vejam como vocês nunca me viram antes, e não tirem os olhos de mim, porque eu tenho algo que vocês precisam. A mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E eu acho lindo a gente falar sobre Jesus tendo toda a autoridade na terra, porque lá no princípio, na criação, a partir do momento em que o homem pecou e o pecado entrou no homem, a gente fala simplesmente o pecado entrou no homem, mas algo muito mais sério aconteceu. O salário do pecado foi ativado. A morte passou a ter governo. E junto com a morte veio algo que sempre a acompanha e que permeia os vivos, aqueles que ainda vivem e aqueles que ainda estão bem longe de morrer. E é o medo da morte. O medo da morte é uma coisa terrível, porque você está vivinho da Silva, morrendo de medo daquela que ainda nem chegou. E sabe, medo é um treco que te governa de tal forma que você deixa de dar passos por causa do medo, ou você dá passos precipitados por causa de medo. Perceba que depois que Adão e Eva comeram daquele fruto, os olhos de ambos se abriram e eles tiveram que fazer folhas de figueira, porque viram que estavam nus. Olha o que acontece. Então, ouvindo a voz do Senhor que passeava pelo jardim, se esconderam atrás de uma moita. E Deus tem que perguntar: Adão, onde é que você está? Eu estou aqui. Ele falou: o que você está fazendo aí? Eu ouvi a tua voz e tive medo. Jesus, Ele não só derrotou a morte, Ele destruiu o poder do medo da morte. Amém? Isso tem governado a humanidade até que Ele veio, e Ele morre naquela cruz de verdade, e Ele vai até o terreno da morte, e lá no terreno da morte Ele a vence, e Ele volta vivinho da Silva, porque a morte não conseguiu vencer o Filho de Deus. Amém? Isso é poderoso demais. Eu não estou te falando nada novo, eu só estou te lembrando de certas coisas para você saber quem Ele é e quem você é nele. Amém? Ele venceu o poder da morte, então Ele tem toda a autoridade na terra. Aquilo que governava a raça humana já não governa mais, por causa da nossa fé em Jesus. O mesmo Jesus, em carne, aquele que eles viram morrer, agora está vivo, no mesmo corpo. Isso não enlouquece a tua cabeça? É no mesmo corpo, tanto que Ele tem as marcas da sua crucificação. Não era um corpo novo com marcas interessantes. Não, era aquele corpo que ressuscitou. Só que aquele corpo agora está muito melhor, você concorda comigo? Está muito melhor, apesar das marcas, ele está muito melhor. Cara, Jesus está atravessando paredes agora. Isso é bizarro. As portas estavam trancadas, Ele aparece no meio dos discípulos. Ele está atravessando paredes em carne. Ele aparece para alguns deles e os caras olham para Ele e não reconhecem quem Ele é. Até Ele partir o pão e os olhos de ambos se abrem. É o Senhor. Ele desaparece de novo. Uau! Isso é bem louco. Eu ficaria doido. Eu ficaria completamente... Olha o que Ele está fazendo agora. Ele morre publicamente e Ele começa a aparecer secretamente. Ele começa a edificar a fé de cada um no seu coração. Amém? Ele está completamente diferente agora, sendo Ele mesmo. Isso deve dar um nó na cabeça de quem estava lá, cara. Tenha misericórdia desses discípulos, amém? Jesus os chamou para aquela região onde Ele ia se manifestar. E quando os discípulos o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então a impressão que eu tenho é que sempre tem uma parte nossa que vai ficar com o pezinho atrás. E Jesus tem uma maneira linda de curar isso. Sabe como é que Ele faz? E aproximando-se Jesus, Ele chega mais perto. Amém? E a presença dEle mexe com tudo que você é, porque eu creio que a glória de Deus, quando Ele se aproxima da gente, Ele muda a atmosfera do ambiente. Você consegue, quem tem alguma sensibilidade, quem foi nascido do Espírito, consegue perceber quando o Espírito Santo está no lugar. Quando Jesus se manifesta no lugar, ninguém precisa dizer: olha gente, Deus está aqui. Cara, todo mundo sabe que Ele está ali.
porque a atmosfera mudou. Muitos sentem um calorão, muitos sentem arrepios, muitos começam a rir, muitos começam a chorar, outros simplesmente ficam sérios, outros ficam loucos. Mas uma coisa é certa, ele muda a atmosfera de onde ele chega. Jesus se aproxima deles. Então Jesus começa a declarar algumas coisas. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu acho lindo porque ele está agora prestes a liberar a grande comissão. E eu creio que assim, como a gente está no começo de um ano, e eu creio que esses momentos são no mínimo proféticos na nossa vida, a gente precisa se apegar às coisas principais dessa caminhada, amém? Deixa eu contar um breve testemunho para vocês. Ontem eu estava ministrando em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu estava cantando essa canção que a gente cantou por último, Isaías 9. Deixa eu contar para vocês a história de como essa canção veio a mim. Não foi um momento super inspirado da minha vida. Quando aceitei Jesus, eu tinha um passado bem tranqueira. E eu precisei de irmãos, filhos de Deus, que me ajudassem a me libertar das coisas que me prendiam. Tinha um grupo, uma equipe pastoral em Goiânia que fazia cura e libertação. E a gente foi lá ser ministrado algumas vezes, até que criamos amizades. E uma daquelas mulheres daquele grupo de oração se tornou uma amiga e uma intercessora pessoal. E ela um dia, na época não tinha WhatsApp, ainda era aqueles telefones bem tijolinho, ela me mandou uma mensagem, ela falou: Rodolfo, eu estava orando e o Senhor me deu algumas referências bíblicas, e Ele disse que Deus ia te dar canções nessas passagens bíblicas. Era uma lista, a primeira da lista era Isaías 9. Eu peguei meu violão, peguei a Bíblia, li Isaías 9, e a música saiu quase que no espirro. Sabe aquele 10º filho de mãe, sabe, já não tem mais nem dor de parto, sai o menino? Essa canção saiu desse jeito. Agora é engraçado, porque de lá para cá eu gravei vários CDs, tem várias outras músicas que eu quero sempre tocar. Isaías 9 me persegue. Eu não consigo não ministrar essa canção. E ontem eu tive o entendimento do porquê. Ela carrega uma mensagem da volta do Senhor, cara. Ela carrega uma mensagem daquilo que é a nossa esperança. Paulo disse: se nós não cremos nisso, nós somos os mais infelizes que há na terra. Essa mensagem carrega uma mensagem de volta do Senhor. O meu último CD com canções, Joio Trigo, e um DVD com meu testemunho. Eu oro para que Deus te use, amém? Leve de presente para alguém. Desde já eu agradeço aqueles que vão levar, por vocês estarem sendo instrumento para gerar recursos para mim e para minha esposa, para a gente continuar no ministério, amém? Deus cuida da gente, mas muitas vezes Ele usa pessoas para isso. Deus te use, amém? De preferência, dê de presente para alguém, porque esse material, através do seu amor e da unção de Jesus, pode salvar vidas. Então, fique à vontade. Todos acharam? Amém? Está escrito atrás de mim? Claro. Na tradução da Bíblia que eu estou aqui, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Essas são as palavras finais do Evangelho de Mateus, mas isso daqui tem uma cara de um novo começo, que é uma coisa linda, amém? Parece o fim de uma história, mas algo começou a partir daqui. E em primeiro lugar, eu queria chamar a tua atenção para que aqueles discípulos que estavam recebendo essas direções, talvez eles estivessem com uma certa crise, uma certa confusão na sua cabeça, porque alguma coisa, um ciclo está terminando. Era o ciclo em que Jesus tinha caminhado com eles lado a lado, visivelmente na face da terra, e agora vai entrar um novo ciclo onde Jesus promete a sua presença, mas vai caminhar de uma outra forma através do seu Espírito Santo. E esses discípulos talvez eles estivessem meio apreensivos. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu estaria, porque esses caras ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles ainda estavam muito baseados no que eles aprenderam e algumas esperanças que talvez não fizessem muito sentido com aquilo que Deus estava determinando. Enfim, eu sei que a cada momento que o Senhor se revela a nós, a forma como Ele se revela faz a gente ver Ele completamente diferente, e parece que a gente nunca tinha visto Ele antes. Você concorda comigo?
Sabe, você sabe que Deus é Salvador no momento que Ele te salvou, mas depois, quando Ele te cura, você sabe que além de Salvador, Ele cura também. E depois que Ele restaura, Ele te liberta de cadeias, de vícios, de prisões que você tinha, você sabe que além de Salvador e de curador, Ele também é libertador. Enfim, a nossa revelação a respeito de quem Ele é vai sendo enriquecida à medida que a gente caminha com Ele. Amém? Esses caras tinham andado com Jesus por 3 anos. E eles viram bastante. Amém? Eles viram bastante, cara. Às vezes a gente lê algumas mancadas dos discípulos e a gente tem a tendência de julgá-los. Até a gente tem a tendência de falar, como esses caras eram banana, meu Deus do céu, como é que o cara andou com Jesus e pensa dessa coisa? Como é que Tomé duvidou? Quantos já não pensaram, meu Deus, como é que Tomé teve a ousadia de duvidar? Sabe, talvez a gente duvidasse. Como é que Pedro negou Jesus? Cara, talvez você tivesse corrido junto com os outros também. A gente não sabe como seria a nossa reação se a gente estivesse vendo aqueles eventos face a face. Eu sei que, conforme eles andavam com o Senhor, a visão que eles tinham de Jesus era bem diferente. E eles tinham visto bastante. Eles tinham visto o Senhor morrer, cara. Eles viram, isso realmente aconteceu. Eles viram o seu sofrimento, a sua prisão, o seu sofrimento, a sua crucificação. Cada gota do seu sangue sendo derramado e ele realmente perdendo a vida. Eles viram ele sendo sepultado. E de repente, 3 dias depois, quando eles estão morrendo de medo, presos dentro de um lugar, com medo dos judeus, eles ouvem uma voz que dizia, paz esteja convosco. E quando eles olham, Jesus está no meio deles.